22 de julho de 1998. Faltavam poucas horas para a final da Copa do Mundo. O Brasil tinha o melhor jogador do planeta, rápido, imparável e temido. O nome dele era Ronaldo. Mas, naquela noite, alguma coisa aconteceu. Dentro de um quarto de hotel na França, o maior fenômeno do futebol mundial simplesmente desmoronou. Companheiros desesperados, médicos correndo pelos corredores, até jogadores chorando. E com isso, uma escalação alterada minutos antes da final. E do lado de fora, milhões de pessoas sem entender absolutamente nada. Até hoje, mais de 2 décadas depois, aquela noite continua cercada por perguntas. O que realmente aconteceu com Ronaldo antes da final da Copa do Mundo de 1998? E por que aquela cena mudou para sempre a história do futebol brasileiro? Atenção, correu pra bola, para o árbitro marca, falta bem no miolo da retaguarda. Antes da gente falar sobre colapso, é preciso entender quem era Ronaldo naquele momento. Porque hoje muita gente lembra do Ronaldo já no fim da carreira, com lesões, mais pesado e mais lento. Mas em 1998, Ronaldo parecia um jogador criado em um laboratório. Velocidade absurda, força física, drible, explosão e finalização. Tudo ao mesmo tempo. Os zagueiros pareciam assustados quando ele arrancava. Talvez o mais importante, ele tinha apenas 21 anos. Naquela época, o mundo enxergava Ronaldo como o futuro definitivo do futebol. Ele já tinha destruído defesas no PSG, já tinha encantado o planeta no Barcelona, e agora brilhava na Inter de Milão. A imprensa europeia tratava Ronaldo como um alienígena. No Brasil, ele era mais do que um craque, ele era esperança. Depois do trauma da Copa de 1990 e da campanha burocrática de 1994, Ronaldo representava uma nova geração, mais agressiva, técnica e moderna. Era o futebol brasileiro voltando a parecer mágico. E a Copa de 1998 parecia feita para ele. A Copa aconteceu na França, e desde o começo o Brasil era tratado como favorito. Tinha Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Cafu, Dunga e por aí vai. Mas o centro de tudo era Ronaldo. Cada toque na bola gerava expectativa. Cada arrancada parecia perigosa. O mundo inteiro queria assistir aquele garoto. Durante o torneio, o Brasil foi avançando. Nem sempre jogando brilhantemente, mas avançando. Até chegar na semifinal contra a Holanda. Um dos jogos mais tensos daquela Copa. Ronaldo participa, o Brasil sofre, a Holanda pressiona, e a decisão vai para os pênaltis. Tafarel vira herói. E o Brasil estava em mais uma final de Copa do Mundo. E agora faltava apenas um jogo. França contra Brasil. Zidane contra Ronaldo. Imagina. A seleção da casa contra os campeões do mundo. Parecia o roteiro perfeito. Mas enquanto o planeta inteiro aguardava a final, algo estranho começava a acontecer longe das câmeras. A seleção brasileira estava hospedada no hotel Les Jardins de l'Empereur. Era um ambiente relativamente tranquilo. Jogadores descansando, comissão técnica focada, a rotina normal antes da decisão mais importante do futebol mundial. Até que tudo mudou. Segundo relatos de jogadores integrantes da delegação, Ronaldo começou a passar mal. O atacante teria sofrido uma convulsão e o cenário virou caos. Roberto Carlos diria anos depois que encontrou Ronaldo em uma situação desesperadora. Alguns relatos dizem que ele tremia, outros afirmavam que ele estava desacordado. Os jogadores ficaram assustados, muito assustados. Edmundo contou que o clima era de pânico. Médicos foram chamados às pressas. A confusão começou. Ninguém entendia exatamente o que estava acontecendo. E aqui começa um dos maiores mistérios da história do futebol. Porque até hoje existem versões diferentes daquela noite. Algumas pessoas falavam em convulsão, outras em crise nervosa, outras acreditavam em exaustão extrema. É claro, surgiram teorias muito mais sombrias. A comissão técnica brasileira tentou controlar a situação, mas havia um problema. Era impossível esconder aquilo por muito tempo. A final da Copa estava chegando e o principal jogador do planeta tinha acabado de sofrer um colapso. O técnico Zagallo precisava tomar uma decisão. Ronaldo jogaria ou não?
Em determinado momento, a súmula oficial entregue para a FIFA mostrava Edmundo como titular. Ronaldo estava fora. Então o caos explodiu. Jornalistas começaram a perceber mudanças estranhas. Repórteres corriam pelos corredores. Ninguém tinha informação clara. Alguns diziam até que Ronaldo estava internado. Outros diziam que ele nem conseguiria andar. Enquanto isso, dentro da delegação brasileira, existia pressão, muita pressão, porque ninguém sabia o tamanho real do problema. Mas aí acontece algo ainda mais estranho. Pouco antes do jogo, Ronaldo reaparece e ele quer jogar. Essa é uma das partes mais controversas da história. Segundo relatos posteriores, Ronaldo insistiu para entrar em campo. Ele dizia que estava bem e os médicos liberaram. E a comissão técnica decidiu colocá-lo de volta à equipe. Edmundo sai, Ronaldo entra. Mas até hoje existe um debate sobre isso. O atacante realmente tinha condições? Ou existiam outras pessoas envolvidas? Porque ali não estava apenas um jogador. Ali estava o maior nome da Nike no futebol, a estrela da Copa e o rosto do esporte mundial. Isso alimentou teorias durante décadas. Algumas pessoas acreditavam que patrocinadores pressionaram pela escalação. Outras defenderam que Ronaldo simplesmente queria jogar a final da Copa do Mundo. O problema é que quando a partida começou, algo parecia errado. Julho de 1998, Stade de France. Mais de 75 mil pessoas no estádio. Milhões assistindo ao redor do planeta. A França entra em campo elétrica. O Brasil? Estranho. Sem intensidade, sem criatividade, sem energia. E Ronaldo parecia distante. Estava lento, apagado, desconectado. Não parecia o mesmo jogador. Do outro lado, Zidane fazia uma partida histórica. 2 gols de cabeça. A França dominava. O Brasil se perde emocionalmente. E talvez o mais chocante, a seleção brasileira parecia derrotada antes mesmo do apito final. No segundo tempo, Petit marca o terceiro. França 3, Brasil 0. O sonho brasileiro termina de forma brutal. E imediatamente, todas as atenções voltam para Ronaldo. O que aconteceu antes da partida? Depois da final, o assunto domina o mundo. A imprensa brasileira enlouquece. Programas de televisão começam a discutir versões diferentes. Jornais publicaram manchetes gigantes e surgem perguntas cada vez mais pesadas. Ronaldo teve uma convulsão mesmo? Foi pressão psicológica, estresse extremo, erro médico? Por que ele jogou? A CPI da Nike. Talvez essa seja a parte mais surreal de toda a história. Anos depois, o Congresso Brasileiro chegou a investigar possíveis influências comerciais na seleção. A teoria dizia que patrocinadores teriam interferido na decisão de colocar Ronaldo em campo. Nunca houve prova definitiva disso. Mas o simples fato dessa investigação existir mostra o caminho do impacto daquela noite. O futebol brasileiro estava traumatizado. Existe uma imagem muito simbólica daquela Copa. Ronaldo sentado, cabisbaixo, olhando para o vazio, como se estivesse tentando entender tudo aquilo. E é importante lembrar, ele tinha apenas 21 anos. Hoje, quando olhamos para trás, esquecemos disso. A pressão em cima de Ronaldo era absurda. Ele carregava o Brasil inteiro, carregava a expectativa do mundo, contratos milionários, mídia internacional e uma idolatria gigantesca. Tudo nas costas de um garoto. E depois da derrota, ele virou alvo. Muita gente questionou sua atuação. Outros passaram a tratá-lo como símbolo do fracasso daquela seleção. Mas talvez poucas pessoas tenham percebido o tamanho psicológico daquela experiência. Porque para muitos atletas, um momento assim destrói carreiras. Mas a história de Ronaldo ainda não tinha acabado. Depois de 98, Ronaldo ainda continuaria brilhando. Mas então veio outro pesadelo: as lesões. E não foram lesões comuns. Foram lesões devastadoras. Em 1999, seu joelho começa a apresentar problemas sérios. Em 2000, durante um jogo da Inter de Milão, acontece uma das cenas mais chocantes da história do futebol. Ronaldo sofre uma ruptura no joelho.
Ele cai gritando e os jogadores em volta percebem imediatamente a gravidade. Era como assistir um super-herói quebrando ao vivo. Muita gente acreditou que a carreira dele tinha terminado. E honestamente, talvez qualquer outro jogador tivesse desistido. Mas Ronaldo ainda preparava o capítulo mais inacreditável da própria história. 4 anos depois do trauma de 98, o mundo voltaria a olhar para Ronaldo. Copa do Mundo de 2002. Dessa vez, o cenário era diferente. Cabelo estranho, cicatrizes e dúvidas. Mas ainda existia algo ali. Algo perigoso, o instinto. Durante aquela Copa, Ronaldo parecia um homem tentando recuperar a própria alma. E jogo após jogo, ele foi destruindo adversários, até chegar na final. Brasil contra a Alemanha. Outra decisão, outra oportunidade. E dessa vez, Ronaldo não desmorona. Ele marca 2 gols. O Brasil é pentacampeão do mundo. E o garoto traumatizado de 98 finalmente completa sua redenção. Talvez por isso, a história de Ronaldo seja tão poderosa. Porque ela não é apenas sobre talento. É sobre queda, dor, pressão, fracasso e sobrevivência. Então, chegamos à pergunta final. O que aconteceu naquela noite na França? Na verdade, talvez ninguém saiba completamente. Alguns médicos defendem que Ronaldo sofreu uma convulsão causada por estresse extremo. Outros acreditam em combinação de ansiedade, exaustão e pressão emocional. Existem pessoas que continuam acreditando em teorias mais obscuras. Mas, independentemente da explicação, uma coisa é certa. Naquela noite, o jogador mais famoso do planeta deixou de parecer invencível. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua viva. Porque pela primeira vez, o mundo viu o fenômeno parecer humano. O futebol costuma transformar jogadores em símbolos, heróis, máquinas, lendas. Mas por trás das câmeras ainda existem pessoas. Pessoas que sentem medo, pessoas que sentem pressão, ansiedade e dor. E talvez nenhuma história mostre isso melhor do que a noite em que Ronaldo entrou em colapso antes da final da Copa do Mundo de 1998. Uma noite que até hoje permanece cercada de silêncio, de perguntas e de mistério. Porque algumas das maiores histórias do futebol acontecem longe da bola.